Hi guys, meu nome é Vanina Junqueira, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, aproveita que já se inscreva. Bom, hoje eu vim falar sobre o tempo verbal Simple Present, mas eu vou abordar só um verbo, que é o verbo to be. Ah, Vanina, só um verbo, mas é o verbo, né? Isso mesmo, gente, é o verbo to be, aquele que é temido por todo mundo. Ai, meu Deus, não aguento mais, é o verbo to be. É um verbo muito complicado. Na verdade, ele não é complicado. A gente, inclusive, o separa, né, dos outros verbos na explicação justamente porque ele tem uma conjugação peculiar. Então, como ele é diferente da conjugação, é bom a gente vê-lo separadamente. Então, para quem nunca entendeu o verbo to be na vida, que né, teve problemas lá desde a época da escola, quando começou a ver o verbo to be pela primeira vez, hoje eu vou descomplicar, vou deixar facinho para você entender de uma vez por todas. Bom, primeiramente, eu já dei uma aula sobre os pronomes, né? Vou deixar aqui o link da aula caso vocês queiram ver sobre essa questão dos pronomes e ter uma noção melhor desses pronomes, mas eles são I, you, he, she, it, we, you, they. Então, a gente vai utilizar esses pronomes para fazer algumas frases com verbo to be no presente. Bom, eu separei algumas frases para vocês. A primeira é I am a nurse. Então, eu estou fazendo uma frase aqui com o verbo to be. I am. Então, a minha conjugação do verbo to be no presente é I am pro eu. E pro resto, eu acabei de falar os pronomes, então I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Bom, aqui a gente vê a conjugação, a gente está acostumado a fazer essa conjugação, né? Muita gente já sabe disso, mas é bom a gente saber para poder fazer as frases corretamente, então tem que ter certeza. Então, I am, e aí eu vou colocar alguma coisa na frente. O que acontece? Eu tô falando de simple present. Simple present é simple, ele é simples. Como assim, Vanina, ele é simples? É simples. Por exemplo, se eu falo I am, é um verbo só. Eu não vou complicar, não vou colocar love, não vou colocar play, não vou colocar swim. Não. Aqui é só verbo to be. E o verbo to be, ele é muito simples. Ele quer dizer ser ou estar. Aí, ó, simples, mas tem dois significados, né? Sim, ele tem dois significados, mas fica fácil pelo contexto identificar. Se eu falo I am a nurse, eu sou uma enfermeira ou eu estou uma enfermeira? Fica muito claro, eu sou uma enfermeira. Então o contexto diz tudo, não precisa descabelar, não precisa ficar doido, porque vai ficar fácil entender pelo contexto. Bom, então ele é tão simples que se eu te disser assim, que eu falo I am, eu sou ou eu estou. Se eu fizer a conjugação do verbo, vamos colocar do verbo ser, são dois, né? Ser ou estar. Mas vamos escolher o ser para conjugar no português. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Há 6 possibilidades. No inglês, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então repete várias vezes o are e várias vezes o is. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades, ao passo que no português eu tenho 6. Só que no português eu tenho 6, não, eu tenho 12, porque ele significa ser ou estar. Então são 6 do ser e 6 do estar. Ao passo que no inglês, am, is, are e resolvo tudo. Eu digo que eu sou, eu estou, ou eu estou para todos os pronomes. Então, olha só, é bem mais simples. Agora eu acho que eu convenci você de que o verb to be, né, o verbo to be, na verdade, o inglês no geral é mais simples do que o português. Bom, então a gente já sabe a conjugação. Vamos fazer umas frases aqui pra gente ter um pouco mais de a gente utilizar mais esse tempo verbal. I am a nurse. Eu sou uma enfermeira. You are my sister. Você é minha irmã. He is handsome. Ele é bonito. Handsome é o beautiful, só que você vai utilizar handsome somente para pessoas do sexo masculino. O beautiful a gente vai utilizar para pessoas do sexo feminino, a gente pode utilizar para animais, a gente pode utilizar para coisas. Por exemplo, eu vejo uma caneta e falo, oh, it is beautiful, né? Uma caneta bem bonita. Vou nem mostrar que essa aqui não é muito bonita, mas it is beautiful, ela é bonita, isso é bonita, a caneta é bonita. Então, eu posso utilizar beautiful para coisas, né? Eu vejo um gatinho, oh, it's beautiful, que bonito, ele é bonito. Então, beautiful para objeto, pessoa, animal. Agora, né, pessoas do sexo feminino, desculpa no caso, e handsome para pessoas do sexo masculino. Menina, eu já vi beautiful para falar de homem, para falar de pessoas do sexo masculino. É verdade? Tava errado? Não. Em alguns casos acontece, mas assim, tem algumas exceções, alguns casos que a gente pode utilizar, mas eu prefiro não complicar, prefiro pensar beautiful, animal, objeto e pessoas do sexo feminino. Handsome, pessoas do sexo masculino. Fica melhor, né? Então vamos lá. He is handsome, ele é bonito. She is beautiful, ela é bonita. Tá vendo aí, ó? Am, are, is, eu tô conjugando. It is my cat, ele é meu gato. Ou minha gata, né? Depende se for do sexo feminino ou masculino. We are students, nós somos alunos.
You are strong. Vocês, aqui é o segundo você, por isso que eu tô falando vocês. Vocês são fortes. You are strong. Aqui o contexto que vai me dizer, porque strong é um adjetivo. Adjetivo não vai pro plural. Então, como que eu vou saber se é você ou vocês? Pelo contexto. Aqui eu sei porque eu tô seguindo uma ordem, né? E nessa ordem normalmente a gente coloca o primeiro you é o singular e o segundo é o plural. They are at the office. Eles estão no escritório. Então, olha como é fácil. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Essa é a conjugação. Eu sou, tu és, ele é, né? Ou eu estou, tu estás, ele está. Então, essa é a conjugação do verbo to be no presente. O que que acontece? Não pode colocar um verbo depois do I am e outro verbo, igual eu falei, love, play, study, não. Porque senão você vai cair em outro tempo verbal. E aí você ainda teria que acrescentar ing depois dele. Aí seria o presente contínuo. Presente simples, é um verbo só. Se você escolheu falar sobre o to be, você vai escolher só o to be. Vanina, mas parece que não dá pra fazer muita frase. Você é ou você está. Eu sou a Vanina, eu sou professora de inglês, eu sou alta, magra, gorda, feia, bonita. Você vai colocar normalmente adjetivo. Ou eu estou em casa, no trabalho, estou na rua. Então, realmente, é mais simples. Mas por quê? Porque é o verbo ser ou estar. Mas não coloca um verbo depois dele. I am, no simple present, não. A não ser que você esteja no present continuous, que aí você vai falar I am, por exemplo, studying English. I am studying English. Então, aí eu coloquei o ing aqui, né, depois do verbo. Então, a gente tá falando do verbo to be no simple present, pra gente começar devagarzinho, né, explicando esse tempo verbal. Bom, então, eu fiz essas frases todas na afirmativa e eu quero essas mesmas frases agora na interrogativa. Eu não falei I am a nurse? Então, agora, o que acontece? No inglês, a gente faz a inversão, fica muito fácil. I am, eu não vou dizer, ó, I am. É só fazer isso aqui, ó. Am I? Am I a nurse? Agora eu quero fazer a interrogativa do you are my sister. Are you my sister? Agora eu quero falar he is handsome. Inverte. Is he handsome? Então, é só inverter. She is beautiful. Is she beautiful? It is my cat. Is it my cat? We are students. Are we students? You are strong. Are you strong? They are at the office. Are they at the office? Então, é só fazer essa inversão. Então, to be é muito fácil. Eu falo, I am a nurse. Eu sou uma enfermeira. Am I a nurse? Eu sou uma enfermeira. Olha como o português, ele nesse caso, ele não te dá, ele não te mostra quando que você tem que colocar na interrogativa. Só quando você vê o ponto de interrogação. Se eu falo, I am a nurse. Eu sou uma enfermeira. Eu quero fazer a pergunta. Eu sou uma enfermeira? Eu só coloco entonação e o ponto de interrogação quando tá escrito, né? Então, fica mais difícil da gente identificar. No inglês é muito mais fácil. No inglês, inverte. Se eu falo I am, é a ordem normal, né? I, sujeito, am, verbo. Se eu já perceber que tá invertido, se eu ler uma frase e já tá assim, am I, eu já sei que é pergunta. O que eu faço? Eu já jogo uma entonação de pergunta. Am I a nurse? Então, o inglês ajuda muita gente nesse sentido. Agora, nós vamos ver a negativa. I am not, ok? Então, I am not a nurse. Só colocar o not depois do verbo to be. Não é I am a nurse? I am not a nurse. Pronto. Não tem jeito de grudar o am com o not. O que eu posso fazer aqui é grudar o I com o am e falar I'm a nurse. Aí tudo bem. Agora, se eu quiser pegar e falar o próximo. You are not my sister. Coloquei o not depois do verbo to be. Gente, só pegar, tá vendo aqui, ó? Do ladinho dá pra você ver. Tem um verbo to be e logo após o not, depois de todos eles. Não quer dizer que é só você colocar. Igualzinho você faz a afirmativa, mas depois do verbo to be você joga not. Quer fazer a forma contrata? You are not my sister. You aren't my sister. Então parece que aren't. You aren't my sister. Né? Você não é minha irmã. He is handsome. Afirmativa. Eu quero a negativa. He is not handsome. Ou he isn't handsome. Então, is plus not, ou seja, is mais not, você pode fazer na forma contrata isn't. Então, he isn't handsome. She isn't beautiful. It isn't my cat. We aren't students. You aren't strong. E they aren't at the office. Veja só colocar o not depois, se quiser fazer a forma contrata, né, do verb to be com o not, isn't pro is mais o not e aren't pro are mais o not. Fica muito simples, né? Então, esse é o verbo to be conjugado na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Vou fazer umas frases para vocês aqui pra gente diferenciar. I am ugly. Eu sou feia. Ou feio, né? Mas como eu tô falando, eu sou feia. I am ugly. Quero fazer a interrogativa. Eu não falei I am. Am I ugly?
eu sou feia? E a negativa é só colocar um not depois do verbo to be. I am not ugly. Ou, se eu quiser fazer a forma contrata do I com am, I'm not ugly. Pronto, acabou. Agora, vamos fazer uma com he. He is my neighbor. Neighbor é vizinho ou vizinha. Então, he is my neighbor. Nesse caso, como é he, é vizinho, né? Ele é meu vizinho. Interrogativa, eu não falei a afirmativa he is. Interrogativa, is he my neighbor? Ele é meu vizinho? E aí a negativa, he is not my neighbor. Ou he isn't my neighbor. Ele não é meu vizinho. Bom, vamos fazer aqui uma com o it e uma com o they. It is a giraffe. Isso é ou ela é, né? A gente fala ela. Ela é uma girafa. Agora eu quero fazer a pergunta. Eu falei it is. Pergunta. Is it a giraffe? Ela é uma girafa. Gente, difícil confundir uma girafa, né, gente? Mas ela é uma girafa. Vou fazer a pergunta aqui. E a negativa, it isn't a giraffe. Ou it is not a giraffe. Se você não quiser fazer a forma contrata. Facinho, né? Agora uma com o they. They are students. Eles são alunos. Eu quero fazer a interrogativa. Eu não falei they are. Pergunta. Are they students? Eles são alunos. E a negativa, they are not ou they aren't students. Então, eles não são alunos. Então, é muito simples. É só pensar assim, ó. Verb to be. Eu conjugando. Assim, verb to be no present, no simple present. Depois, numa outra aula, eu vou mostrar o verb to be no simple past. No simple present, o verb to be tem três possibilidades. Am, is, are. Então, é I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Pronto, acabou. Essa é a conjugação. Quero fazer pergunta? Faço a inversão do verbo com o sujeito, com o pronome. Quero fazer negação? Pego na minha ordem normal, he is, e coloco logo depois do verbo to be, o not. Então eu gosto sempre de dizer que o not, ele vai vir logo depois do auxiliar. Porque ele precisa do auxiliar para ele ir logo depois. É muito difícil você achar um not sozinho no meio da frase. Ele precisa desse auxiliar para ele vir logo após. Eu costumo até brincar, às vezes até grudar, né? He isn't. Para outros tempos verbais, quem já conhece, por exemplo, do, né? O auxiliar do mais not, don't. Does plus not, doesn't. Did plus not, didn't. Então, a gente tem o not grudado ali, tá vendo? Sempre depois do auxiliar. Ele pode estar grudadinho assim nessa forma contrata ou só did not. Por exemplo, I did not do the homework. Eu não fiz a tarefa. Bom, esse é um outro tempo verbal, só para mostrar que o not realmente ele vem depois de auxiliar. E o verb to be, eu costumo dizer que ele é bombril, ele é 2 em 1. Ele é verbo e auxiliar. À medida que eu falo I am, aqui I am a girl, eu sou uma garota, eu tô falando o verbo. Mas quando eu faço assim, am I, eu fiz essa inversão. Quando eu faço a inversão, ele tá assumindo um papel de auxiliar. Eu não acrescento auxiliar como normalmente nos outros tempos verbais, né? Tirando aqui com o verbo to be. Com o verbo to be, ele faz essa inversão e ele assume esse papel de auxiliar. Então, quando o not vai aparecer numa frase com o verbo to be, qualquer tempo verbal, se tiver o to be, né, como lá junto com o verbo principal, ele vai grudar no to be. O not vai grudar logo após, vai aparecer logo após o to be. Então, por isso que eu falo I am not, you are not, he is not. Ok? Espero então que tenha sido útil essa aula, que você tenha entendido o verbo to be de uma vez por todas. Ok? Se tiver gostado, deixa o seu like aqui pra mim. Um abraço.